Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar um pouco hoje sobre essa situação do Rossi. Fica, não fica, como é que está, quais são os prós e os contras, e vamos aqui discutir um pouco hoje sobre como é que vai ficar esse lance do Rossi. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, a bomba que saiu aí hoje é que o Rossi está livre no mercado. Explicando um pouco, basicamente, a situação, o Rossi, quando veio para o Vasco, ele veio de empréstimo de um time da China, que eu não vou tentar falar o nome aqui. E a situação de contratação do Rossi, de renovação com o Rossi, era muito difícil, porque o Vasco teria que conversar um novo empréstimo e tal, para ver uma nova liberação. Seria uma situação bem difícil de acontecer ali. Então existia um pessimismo muito grande em relação à permanência do Rossi, porque já era tratado, na verdade, como causa perdida. Não se esperava mais que o Rossi fosse ficar no Vasco, gradativa a essa tentativa aí de renovar o empréstimo. Porém, hoje parece que a situação virou do avesso. O Rossi rescindiu seu contrato com esse time na China e está totalmente livre no mercado para assinar um novo contrato com outro clube. E aí a chance dele de ficar no Vasco aumentou, mas não é nada definitivo. Em questão do que era antes, a chance aumentou muito, como disse, já era tratado como uma carta fora do baralho, algo difícil de acontecer. Agora existe uma chance, porque basta o Vasco fazer uma proposta aí contratual, uma proposta salarial, para que o Vasco fique com o Rossi. Mas e aí que mora o problema, aí que começam os problemas do Vasco. Eu vou falando disso ponto a ponto. Bem, vamos lá. Primeiro, o Rossi, ele já demonstrou em alguns momentos alguma insatisfação com a situação com a diretoria. Em alguns retweets dele, em algumas curtidas de alguns tweets, reclamando do Campelo, reclamando da gestão. Enfim, ele já demonstrou algumas vezes estar insatisfeito com essa situação salarial do Vasco, o que não é errado. Nenhum jogador tem que estar conformado com isso. Inclusive, acho que o normal seria o jogador reclamar. Eu, sinceramente, se atrasa o meu salário meia hora, mano, o mundo acaba. Tá? Reclamação na hora. Eu aposto que você é algo assim. Deu dia 5, não pingou, filho, é pra ficar maluco. Entendeu? Porque no dia 6 as contas estão chegando também, né? Enfim, então, assim como qualquer trabalhador que gosta de receber em dia, e não importa se o salário do Rossi ou dos outros jogadores são astronômicos, o normal, o ideal é que eles recebam em dia. Entendeu? Então o Rossi já demonstrou alguma irritação em situação a essa situação da diretoria, né? Não é nada exatamente exposto, não é nada que ele falou assim publicamente em entrevista ou em tweets próprios deles que seja atacando a diretoria assim. Não, são algumas coisas ali nas entrelinhas, alguns retweets, algumas curtidas e tal. Mas é aquilo, né? Não é nada também para fazer um alarde, tipo, levar em conta o Twitter do Rossi como ponto de ignição para uma negociação. Na verdade, são mínimos, é o de menos, entendeu? Mas demonstra, assim, alguma inconformação dele. Nossa, inconformação. Enfim, ele não gosta, entendeu? Bem, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é a situação salarial do Vasco com o Rossi. O Vasco ainda não pagou as pendências com o Rossi e nem com o resto do elenco, né? O Vasco não fechou 2019. Como eu falei no primeiro vídeo do ano, 2019 para mim ainda está aberto. Inclusive, mais uma vez, cobrar o Campelo, paga o pessoal, paga os funcionários, paga os jogadores. Você deu um jeito de ser presidente, dá seu jeito, paga, entendeu? Enfim, é necessário. O Rossi vai entrar para a lista aí, para a lista que agora ficou reduzida, né? Que agora é só o Guarim. O Vasco desistiu da contratação do Osvaldo Henrique. Então o Rossi vai entrar ali junto com o Guarim e esperar o Vasco pagar as pendências para daí sim conversar sobre o novo contrato. E aí já mora o perigo, né? Porque nesse tempo que o Vasco está demorando pagar e vai pagar, e quando é que vai pagar, pode vir outro clube fazer proposta, que foi o que aconteceu com o Luxemburgo.
Uma das coisas, né? Porque existem vários fatores. Aparentemente o Campeiro já tinha aberto o jogo com o Luxemburgo, que não ia poder cumprir a promessa e tudo mais, mas enfim. A demora do Campelo de pagar foi que abriu o mercado para o Luxemburgo e aí ele acabou indo para o Palmeiras. A situação com o Rossi pode ser parecida. Se o Rossi demorar a pagar o que deve ao Rossi, isso pode abrir mercado para que o Rossi escute outras propostas e vá para um outro time. Inclusive, a especulação é que já existe times interessados. Dois que estão aí especulando muito forte é o Fluminense e o Ceará. Sobre esses dois times, cara, o Ceará, com todo o respeito que eu tenho ao Ceará, tem uma estrutura lá, conseguiu ficar na primeira divisão e tudo mais, só que em nível de visibilidade pelo campeonato, pela força da torcida, pela massa, atrativamente seria melhor ficar no Vasco, mas isso em questão de atração. Proposta de salário, projeto de futebol, tempo de contrato, tudo isso também conta. Lógico que um projeto atrativo a longo prazo, onde o cara vai estar em um clube vencedor, onde o cara vai estar em um clube que daqui a algum tempo possa estar brigando por alguma coisa, é diferente de uma proposta de brigar para não cair. Não sei também, não posso afirmar que o Vasco está assim numa situação muito melhor do que o Ceará, já que os dois, teoricamente, ali perigaram no ano inteiro no meio da tabela, né? Mas enfim, por ser vascaíno, não sei se é por ser vascaíno, né? Eu tendo a acreditar que o Vasco tem sim uma situação melhor em questão de marca do que o Ceará. Se fosse só por isso, eu diria que o Rossi escolheria o Vasco. Sobre o Fluminense, não acho que o Fluminense tem uma situação diferente da do Vasco, não. Inclusive, em alguns momentos pode ser até pior. O Fluminense ele conseguiu quitar 2019, aparentemente houve ali uns acordos e conseguiu pagar todo ano. Mas o Fluminense durante 2019 todo também sofreu com vários problemas, atraso de salário, enfim, jogador discutindo com o técnico, falta de gestão. O Fluminense também é uma caixa de Pandora, entendeu? Nada ali é 100% bom. Não vejo o Fluminense como uma situação de gestão ou até mesmo de projeto de futebol muito melhor do que a do Vasco. Acredito que nós possamos também cobrir ali qualquer oferta muito audaciosa do Fluminense. Mas é o que nos leva a outros mercados, né? Não quer dizer que o Rossi terá proposta só do futebol brasileiro. Inclusive o empresário dele já jogou que ele tem aí algumas sondagens de clubes brasileiros e de clubes de fora. Mas claro que o empresário dele também não vai falar que não tem nenhuma proposta, né? Mas provavelmente tenha. E vai depender muito do projeto que o Vasco vai apresentar para o Rossi, lembrando que o Rossi não tem um salário baixo. Se fechar com o Vasco, vai entrar ali no patamar dos maiores salários que o Vasco tem. O Vasco vai ter que apresentar um projeto para o Rossi, um contrato assim de 2 a 3 anos, com uma margem salarial aí que beira de 250 a 300 mil. Então vai ter que ser visto aí qual é a situação melhor ali para garantir o Rossi. Por enquanto, não existe procura do Vasco em relação ao jogador. Não sabe também se o Abel vai querer o Rossi. Não sabe se está no imaginário do Abel aproveitar o Rossi. Tem também, cara, a situação da torcida perante o jogador, porque o Rossi ele divide muitos torcedores. Muitos torcedores gostam muito do Rossi, acham ele um craque. Muitos torcedores não acham o Rossi um craque, mas acham ele útil. E muitos torcedores acham que o Rossi é horrível. Os números do Rossi não são tão bons, né? Ele não fez muitos gols, não fez muitas assistências. Mas foi um dos maiores assistentes do Vasco do ano. Beleza, mas talvez está nivelando por baixo, né? O Vasco não teve grandes assistentes no ano. O elenco de apoio do Rossi também não era lá essas coisas, também temos que concordar com isso, mas o Rossi ele ajudou o Vasco sim, em muitos momentos, foi importante não só para a campanha, mas para jogos específicos. É um jogador que se doa bastante, volta para marcar, vai à frente, tenta jogar com velocidade até a linha de fundo. É um jogador que faz uma boa composição, é um jogador muito útil. Eu não estou nem muito para craque e nem muito para terrível. Eu acho o Rossi útil. Hoje, no atual time do Vasco, ele seria titular. Se o Rossi ficasse, muito provavelmente o Marrone iria para o banco.
O ataque seria Thales Magno, Rossi e Germancano. Muito provavelmente seria isso caso o Rossi ficasse. Mas aí tende a pesar o quanto vale investir no Rossi, né? É um jogador novo, não é um jogador coroa, é um jogador que tem ali uma qualidade, tem ali uma velocidade. Mas o quanto você está disposto a oferecer um salário para o Rossi, que não é um dos mais baratos, como eu disse, deve ser algo entre 250 e 300, e o tempo de contrato, a manutenção do jogador, o quanto ele vai ser útil ao longo prazo, tudo isso tem que ser pesado. Então, enfim, é uma negociação muito difícil até mesmo para o Vasco fazer uma proposta. E isso eu deixo na mão de vocês. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Rossi. Você gostaria que o Rossi ficasse? E se sim, sobre quais termos? Até onde você aceitaria abrir os cofres do clube para a permanência do Rossi? Qual seria a sua proposta para o jogador? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Como eu disse, até o presente momento não existe uma proposta do Vasco para o Rossi. Isso deve se desenhar ao longo dessa semana. E assim que sair alguma coisa, eu venho aqui e falo com vocês, ok? Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. Lembrando, Campelo, salário, paga os salários, ok? Valeu, fui!